Então, olá. Olá, Boa Maria. tarde. Tenho Olá. estado aqui através do Junior Achievement Portugal. Boa, Lumina. Obrigada, nós é que estamos muito contentes por ter aceito o convite e de estar aqui connosco. Bem, vamos dar início à nossa entrevista. Então, todos conhecemos quem é o Tim Vieira, um empresário, um líder, um empreendedor de sucesso, não é? Que está associado a quase, a quase 8 empresas, onde é CEO, fundador, partner, presidente, membro do Advisor Board, membro honorário, mas a pergunta é quem é o Timothy Alexander Vieira? Então, quando disseste aí que empresário de sucesso, eu posso dizer que houve muito mais insucessos que sucessos, mas então, basicamente é experimentar muitas vezes, para às vezes bater certo, mas há muitas vezes que a gente não batemos certo. Mas quem é o time? Então, alguém que vim de pais imigrantes que vieram de Moçambique para a África do Sul. Eu nasci na África do Sul, cresci lá, foi um tempo muito diferente. Cresci num tempo do apartheid, um tempo que havia sanções contra o país. Então, obviamente, muitas coisas difíceis, muitas coisas que o país passou, mas depois tive a grande bênção, vou dizer, de ter um líder como o Nelson Mandela que veio e uniu o país e mostrou que o país podia ter um futuro e foi espetacular ver isso. Então também tocou-me na vida. Alguém que cresci com meus avós também muito, tive os meus avós muito à minha volta, meus pais sempre estiveram lá, então aprendi de todas as gerações, os mais velhos, os menos velhos. Depois também tinha meus primos comigo, uma irmã comigo, muitos amigos, cresci sempre a lembrar que eu sempre tive muitos amigos e era um bocado se calhar por causa do rugby, do cricket, do ténis. A África do Sul é muito desporto, é muito popular, então as pessoas jogam muito de desporto e eu acho que cresci num tempo e num país que experimentar era preciso, não ter medo era preciso, ter bravura, não é? O brave era mesmo, era parte da vida. Eu acho que é um bocadinho isso. Então o Tim Vieira, agora com 3 filhos, tento mostrar a mesma coisa a eles, tento também dar que eles passam muito tempo com os avós deles, ainda têm bisavós, que eles também conseguem ir atrás das paixões deles, conseguem encontrar as paixões, conseguem fazer coisas que gostam. Também gosto que eles passam tempo com os amigos e tudo isso e quero que eles sejam felizes. E agora nos meus negócios estou mais envolvido em coisas que eu acho que fazem algum bem para o futuro. Então estou mais envolvido mais em coisas que podem ser interessantes para o futuro. E é um bocadinho isso. O time casado com uma Lídia Vieira, que é a minha CEO. That's it. Muito bem. Então, se calhar agora vamos recuar aqui um bocadinho no tempo. Com 15 anos, bater contra um poste no acidente de carro mudou-lhe a vida? Mudou a vida, né? Acordou. Vi na cara do meu pai, vi uma cara muito, muito triste e eu jurei que nunca mais queria ver a cara dele dessa maneira. Então, eu acho que foi uma maneira de mudar o rumo da minha vida. Foi se calhar um poste que acordou-me, vamos lá dizer, não é? E eu acho que daí para a frente fiquei um bocadinho mais responsável, pensei um bocadinho mais, comecei a pôr os outros antes de mim, o que os outros iam sentir, porque, não é? Obviamente o meu pai sofreu com isso, a minha família sofreu com isso e eles não escolheram fazer aquilo, fui eu que escolhi e se tinha sido só eu que sofresse, tudo bem, mas não foi, foram eles também. Então eu acho que aí foi onde eu se calhar comecei a pensar sobre o que eu fazia impacto nos outros e então aí sim, foi uma mudança para mim, sem dúvida. Diz inclusive numa entrevista à Forbes que o seu pai foi apenas um empreendedor para garantir o futuro da família. Será que isso de alguma forma fez crescer este bicho para seguir este caminho do empreendedorismo? Exato, o meu pai foi para mim ele ter aquela bravura de sair de onde ele estava confortável, era engenheiro numa empresa de aviação,
ele podia ter ficado lá, mas obviamente sempre foi, eu lembro sempre crescer com pequenas hipóteses, não é? Não era que ele ganhava muito dinheiro, nem nada disso. Ele achou que começar um negócio ia dar à família uma vida melhor, ok? E para mim deu mesmo. Não em termos de dinheiro, porque foi sempre um bocado negócios que a gente trabalhamos muito e o dinheiro nunca veio fácil, mas mais em termos de dar-me o bicho do negócio e dar aquele bicho de eu perceber o que a gente trabalha, a gente consegue começar a ter retorno e que as vidas estão nas nossas mãos e não estão nas mãos dos outros, não é? E foi um bocadinho aí que eu comecei a perceber isso. O meu pai não era um homem dado para negócio, então em muitas partes ele deu-me essa responsabilidade de uma idade muito jovem, mas foi bom porque era o que eu gostava. E eu nunca fui bom para ser engenheiro. Eu não conseguia fazer nada. Então, é um bocadinho isso. Eu às vezes acho que a gente temos aqueles talentos e às vezes temos a sorte de encontrarmos os nossos talentos e poder trabalhar neles. E aqui foi um bocadinho isso. Com o meu pai a começar esses negócios, ele mostrou-me, ok, está aqui alguma coisa e eu entrei, comecei a correr bem, comecei a gostar mais, comecei a poder experimentar. Ele também deu-me muita fio, né? Muito fio, deixava-me fazer as coisas, ele acreditava também e sabia que eu gostava. E eu comecei a trabalhar muitas horas e logo de cedo. E foi muito bom para mim mesmo. Depois começou a tirar gestão e administração de empresas, ainda na África do Sul. Mas depois saiu, certo, a meio. O que é que o motivou a sair e a ir para o lado mais incerto, não é? Eu acho que eu estava a gostar do que estava a fazer, porque muitas das coisas era lógica, era o que eu estava a fazer na vida real, só que na escola eu estava a fazer e a escrever exames, quando na vida real estava a perder ou a fazer dinheiro. E estava a construir uma coisa que eu via, quando na escola estava a falar e a ver case studies de outros que tinham feito. E eu acho que eu não tive paciência para se calhar estar a fazer as duas coisas, porque eu acho que eu normalmente penso que se calhar fiquei muito ocupado na vida real e não conseguia estar na escola. Mas se calhar eu até tinha conseguido, só que escolhi mesmo para me dar 100% ao lado do negócio e comecei a trabalhar mesmo de cedo. Eu lembro que eu trabalhava naquele tempo, eu começava das 5 da manhã e ia até às 10 da noite, era mesmo duro, mas eu gostava, nunca ficava cansado por trabalhar. E se calhar ir à escola era mais duro que eu ir trabalhar aquelas horas todas para mim e estar a trabalhar e a ter as equipas e a montar um negócio e estar com clientes e os fornecedores, aquelas coisas todas. E quando uma pessoa é jovem, tem muita energia, e se a energia tiver a ser gasta no sítio certo, a gente também não fazemos coisas malandras e conseguimos trabalhar a nossa paixão para fazer o que gostamos. E eu tive essa grande sorte. Muito bem. E inclusive teve um negócio, certo, de cervejas artesanais, que não correu assim tão bem, não foi? Correu muito bem, muito, muito bem. Depois correu mal, porque basicamente correu tão bem que depois, naquele tempo, havia mesmo uma grande empresa que era dominante no mercado e depois, quando eles queriam ficar né, comprar a empresa, eu pensei que não. Eu ia conseguir um dia comprar, era a eles. E não correu bem. Basicamente, começaram a ficar com meus clientes. Naquele tempo era diferente a Africatul, era uma Africatul muito diferente de hoje. E eu acho que era um daqueles negócios que eu, se calhar estava um bocado à frente do tempo, mas correu bem, foi uma grande experiência, não perdi nada e aprendi muito mais que eu tinha aprendido na universidade, para dizer a verdade. Não que eu sou contra a universidade, obviamente, eu acho que a gente precisamos de todas as vantagens e eu acho que sou mais a favor de uma pessoa estar a estudar e também estar a trabalhar, até se ser empregado de mesa ou a fazer algum startup de lado. Eu acho que isso é que é o melhor, é estar a poder fazer as duas coisas. Okay. Sim, mas depois no fim, olha, tive que basicamente vender tudo, pagar as contas e tive que começar do zero outra vez. E isso foi quase como uma lição.
uma grande lição sobre o ego, e que o ego é perigoso quando a gente pensamos que conseguimos tudo e começamos a fazer decisões mais no ego que nas circunstâncias reais e o que a gente havíamos de fazer lógico. Eu acho que há empreendedores que às vezes têm sorte com o ego, e eu acho que é preciso sempre um bocado de ego, mas eu acho que há muitos que já estragaram tudo o que tinham por causa do ego. E eu se calhar foi mesmo uma boa lição, porque obviamente eu ainda era jovem e tudo, então foi bom aprender. Mas sempre doeu muito, né? Obviamente uma pessoa trabalha muitas horas, muito tempo, riscos para construir alguma coisa, e quando não corre bem, dói sempre. É um bocado como um namoro, não é? A gente às vezes namora e damos muito tempo, dizemos muitos I love yous e muitos beijinhos, e depois quando corre mal dói e a gente, não é? Ficamos a sentir doídos, mas depois no fim temos que levantar e encontrar o próximo namoro e fazer tudo outra vez e aprender um bocado, e se calhar é essa que dá certo. E eu acho que foi isso que aconteceu com os meus negócios. Eu levantei-me e continuei outra vez, experimentei outra vez e consegui ter sorte e tudo no futuro. Depois vem para Portugal, não é? Inclusive fez em 2015 a primeira edição do Shark Tank, mas onde é que entra a Junior Achievement no seu percurso? Eu antes de vir para Portugal, comecei uns negócios em Angola, no lado de mídia, de marketing, tínhamos agências, impressão, billboards, com o meu sócio, com o Nuno Traguedo, e ali também trabalhamos muitas horas, corremos muito. Depois tive um dos melhores CEOs em Angola, o Odi Pérez, depois uma equipa fixe como o Jorge Dias, o Paulo Diniz, Paulo Santos, muitas pessoas à volta para a gente construir um negócio que eu tenho muito orgulho nele, lá em Angola, a Special Edition. Depois, à volta de 2010, foi quando nasceu a minha mais pequenina. Foi um tempo assim um bocadinho mais complicado, porque a nascença era mais complicada, então viemos para Portugal para tê-la. Os meus 2 filhos antes tinham nascido em Angola. E aí, olha, a estar cá, uma pessoa que é empreendedor não consegue parar e não fazer nada, então começamos a comprar terrenos, onde começamos a ver agricultura, depois começamos a investir, e depois, sim, em 2015 veio a oportunidade de fazer o Shark Tank. Não era uma coisa que eu estava à procura, mas foi uma coisa que eu gostei de fazer. Foi um programa que eu gostei, fiz amigos, experiências, e fez-me entrar mais no lado do ecossistema de startups e de angel investing, uma coisa que eu já fazia, mas levou-me, mais para dentro disso. E comecei a ficar mais focado cá em Portugal, começar a investir mais cá, e foi aí que aconteceu, com o Shark Tank. O Junior Achievement foi à volta dos 12 anos. Eu lembro, na África do Sul, a nossa escola escolheu alguns miúdos para fazerem entrepreneurship, e o programa era da Junior Achievement, e lembro de cada um de nós, um ser marketing, o outro ser finanças, o outro ser produção, etc. E depois a gente ter que vir com uma ideia, depois começar a produzir. A gente fizemos aqueles para os lábios, né? Para o frio e para o calor, o gel de lábios. E eu lembro que foi muito fixe a gente estarmos a aprender de mentors. Foi a primeira vez que eu tinha tido assim mentors de negócio a falarem connosco, a explicarem porquê, a fazer SWOT analysis e tudo. Eu lembro que aos 12 anos, tudo fazia sentido, e era muito bom estar lá e a fazer e a ouvir, porque eu acho que foi ali, com esse programa deve ter-me dado muito impetus para o futuro, muita força para o futuro, porque aprendi coisas, e depois a ver que há pessoas mais velhas que estão sempre dispostas a falar connosco, e isso tudo eu também aprendi a perguntar e a pedir e a fazer networking, e foi isso que também aprendi com o Junior Achievement. Portanto, a Junior Achievement contribuiu, digamos assim, para esta learning journey da sua vida.
Muito, muito. Foi em networking, foi em tudo. Eu sempre foi um certificado que eu, quando recebi, fiquei muito contente em ter, porque era uma coisa sólida, era uma coisa verdadeira. A gente fizemos um produto, vendemos um produto, vendi um produto a mais que, se calhar, só as pessoas à minha volta, né? Então, foi bom a gente, em empresas, a comprarem isto tudo. E vi que a vender e a fazer os cálculos a gente consegue fazer lucro e o lucro dá independência e dá para a gente poder investir mais e fazer maior. Então foi muito bom mesmo. Portanto, ajudou muito, lá está a ser este líder que é hoje, este empreendedor que é hoje, e a ganhar, se calhar, este mais bicho, não é? Mais vontade de ver aquela experiência, de ter mais vontade de ser aquilo que é, o empreendedor que é. Exatamente, sem dúvida, porque eu acho que são essas experiências que ajudam-nos, não é? São a gente sair da zona de conforto, porque eu podia não ter feito, eu podia ter continuado só a jogar ténis ou cricket, e não ter dado aquele meu tempo e ir para o Junior Achievement, e depois aquilo era, a gente saíamos e estávamos com pessoas de outras escolas, e eu podia ter pensado, não, isso não vale a pena. Mas quando entrei e comecei a ver e vi os cálculos, e depois eu via que eu tinha, se calhar, um bocadinho de talento em resolver problemas mais que os outros. Os outros focavam muito nos problemas, eu focava mais nas soluções. Eu acho que foi logo daí que eu lembro que o Junior Achievement sempre estarem a pensar em problemas e eu sempre a estar a resolver. Eu lembro que até ter outros grupos a falarem comigo e eu a tentar também a usar o network, como é que podia ser feito, etc. E achei que não, isto é mesmo para mim, é uma coisa que eu gosto. Como é que considera que deve ser um líder do amanhã? Eu acho que agora os líderes da manhã, a gente precisamos de ter líderes que lidam com exemplo. Okay? Então, muitos dos líderes que eu olho que deviam ser bons para amanhã são líderes que têm valores, éticas, é o que está a faltar neste mundo de momento. A gente passamos aqui por Portugal agora e vemos muito isso. Muitas pessoas sem valores ou sem éticas que foram nossos líderes e depois o país inteiro é pintado pela mesma pincel. Okay? E eu acho que não é isso, a gente não somos isso e precisamos começar a ter responsabilidade e começarmos a elegir e a querer líderes que têm valores e éticas e que vão levar a gente para o futuro. Porque eu acho que isso é muito, muito importante. Depois também acho que é preciso ter líderes que vão fazer decisões difíceis e vão, às vezes, fazer coisas difíceis até se o povo ainda não percebeu porquê. E não temos muitos desses líderes. Mundialmente, nem estou a falar Portugal, mundialmente, a gente temos líderes que gostam de ver os polls, né? Gostam de ver o que as pessoas acham que havia de ser feito e fazem isso porque é mais fácil, mas não é sempre a coisa certa, porque o mais fácil muitas vezes não é a decisão certa. Okay? Então, eu gostava de ver, começar a ver líderes que são mais, têm mais coragem, acreditam mais. No fim, também gostava de ver líderes que levam a sério o que eles estão a fazer e não veem o ganho a curto tempo sobre o ganho de um país ou o ganho do futuro de todos. Okay? Então é um bocadinho isso que eu estou a ver mais em leadership. Eu vejo isso também a acontecer nas empresas. A gente também passamos cada scandal aqui e tudo isso que nem não era preciso, né? Se a gente tínhamos líderes que estavam a pensar com valores e com ética, muitas vezes, se calhar, não caíam nesses buracos. Mas é isso que eu gostava de começar a ver, começar a ter confiança através dos nossos líderes, porque muitas vezes falta essa confiança por causa que não estamos a ter líderes que dão confiança. Okay? Então, e também gostava de começar a ver líderes mais jovens, mulheres. Eu acho que mulheres são grandes líderes porque pensam muito mais para o futuro e têm aquela coisa de família, então conseguem levar mais gente com elas para a frente. E depois também aqueles líderes que pensam um bocadinho mesmo, como é que vou dizer, que não é o que eles têm mais que faz eles grandes líderes, mas é o que eles dão mais é que faz eles grandes líderes. E aí é que o mundo está a falhar. De momento é tudo como é que a gente ganhamos, mas não é como é que a gente damos. E quando a gente damos é que a gente recebe muito mais e não estamos a ver isso muito nos líderes.
Agora que falou das mulheres, lembro-me que disse que a sua avó Helena, a sua mãe Eunice, a sua esposa Lídia, a sua filha Helena também, que têm um papel muito importante e também têm um papel muito importante nesses valores e nesses princípios que têm hoje em dia e para ser o líder do amanhã que é preciso. Sem dúvida. As mulheres na minha vida sempre foram muito importantes. A minha avó foi quem me apresentou a Deus, vamos lá dizer, e que deu-me fé e que fez-me ultrapassar muitas situações difíceis na minha vida. Mas foi ela que me deu isso. E ela sempre foi forte e sempre foi crente, sempre acreditou. E eu via isso e, obviamente, a ver isso, a gente também começamos a acreditar e a ficar fortes. E eu já não preciso ter medo porque eu tenho fé, está a perceber? Então isso é uma das coisas. A minha mãe sempre foi o amor. A minha mãe sempre foi com muito amor e não ia ficar chateada com alguém porque quando a gente tem amor a gente consegue perdoar, não é? E depois com a minha esposa eu vejo alguém que com amor consegue perdoar até quando não somos perfeitos. Ela tem que perdoar muitas vezes porque a gente às vezes quer que todos são perfeitos, mas não somos. E aí nas mulheres eu acho que elas acreditam, ou elas percebem isso melhor muitas vezes que os homens. E na minha filha eu vejo alguém que consegue fazer qualquer coisa, consegue mesmo ter um futuro que ela consegue construir, alguém que é líder nela própria porque acredita no que ela está a fazer, não precisa estar à espera de ninguém. E eu vejo mais e mais isso nas mulheres, ok? Eu acho que isso não é uma coisa sobre mulheres nem homens, ou mulheres, tem que ser uma mulher ou tem que ser um homem. Eu acho que há vantagens dos dois lados, mas eu acho que a verdade do momento é que sim, as mulheres, elas a começarem a ficar mais importantes na nossa comunidade, nas nossas empresas, na nossa política, eu acho que se calhar vamos ter melhores histórias para o futuro, mas eu acho que também elas vão fazer os homens ficar melhor. Isso aqui é uma daquelas coisas, uns ajudam os outros. E eu acho que assim os dois podem começar a crescer e a termos uma vida melhor para todos. Em conjunto. E aceitar que não se é perfeito, não é? Porque não somos perfeitos e levar muitos nãos é importante neste mundo e neste caminho. Sem dúvida. E não é o que é. Eu acho que ninguém entra em negócios para a coisa correr mal. Normalmente a gente entra em negócios para a coisa correr bem. Todos experimentam para a coisa correr bem. E quando estamos no mesmo barco e temos a mesma visão e queremos a mesma coisa, é muito difícil quando as coisas não correm bem e é difícil estar a apontar dedos quando as coisas correm mal. Mas eu acho que há tantas coisas agora em dia, o mercado anda para a frente tão rápido, há tantas coisas novas, tantos concorrentes. O problema pode ser clientes, o problema pode ser fornecedores, pode ser várias coisas. Então, sim, eu acho que é aquilo. Eu acredito mesmo que juntos conseguimos ir muito mais longe. Sozinhos, às vezes, conseguimos ir rápido, mas se calhar não chegamos lá tão longe, porque todos temos talentos diferentes e precisamos para competir agora no mundo, a gente precisamos de talentos todos diferentes e é muito pouca gente que tem todos os talentos, não é? Uhum. Diz que a felicidade para ti é uma coisa muito importante e disse uma frase que eu gostei muito e queria destacar aqui, que disse que nunca acreditamos verdadeiramente que morremos um dia, acreditamos que apenas os outros morrem e que ainda temos tempo para viver antes de fecharmos os olhos para sempre. Como é que esta frase impacta a sua vida e porquê? Eu acredito mesmo nisso. Eu vejo que todos os dias no mundo 250 mil pessoas morrem, mas a gente nunca pensa que somos nós que vamos morrer. A gente acordamos todas as manhãs a pensar que havíamos de acordar e acabou. E achamos que à noite vamos chegar e vamos dormir outra vez. Então eu uso muito essa maneira de pensar para fazer o que eu posso hoje, não ter desculpas para fazer amanhã. Não estou à espera de ter um plano que vou começar em 2, 3 anos. Opa, posso ter um plano que estou a pensar começar para o ano, mas estou a fazer tudo hoje para esse plano acontecer em um ano. Não estou à espera, não estou
não estou em águas de bacalhau, não é? Eu acho que há muita gente que pensa que não, este ano não, mas para o ano é que vou começar, ou não preciso fazer o curso hoje, depois faço, ou não preciso perdoar uma pessoa hoje, depois eu hei de pensar mais nisso e deixa, ou não preciso disso, não preciso daquilo. Eu acho, ou não vou resolver o meu problema hoje, vou resolver amanhã. Eu acho que a gente tem que olhar para esses problemas ou para essas coisas que a gente queremos atingir e começar a produzir hoje e a fazer hoje. E eu acredito mesmo que quando a gente começamos a perceber que todos os dias é uma bênção, não é um direito, a gente começamos a viver melhor todos os dias, ok? E depois fica um hábito. Depois tu começas a ser assim normalmente. Podes acordar de manhã e pensar, olha, vou ser positivo ou negativo? Pô, ainda se calhar é o meu último dia, melhor positivo. Está a perceber? Uma pessoa começa a pensar numa maneira mais positiva de viver uma vida, porque não sabemos quando é que acaba. Tive agora um amigo meu, 49 anos, não é? Já não está cá. E isso é a vida, não é que todos nós vamos chegar à média dos 81 anos. A média, para alguns não vão chegar lá, outros vão ultrapassar. Esse fim de semana fiz uma entrevista a uma senhora de 104 anos. Foi espetacular. E ouvir, e depois ouvir a vida dela e ouvir que as coisas que ela gostou mais foi andar de bicicleta e de cavalo, não foi o do trabalho, não foi fazer... Está a perceber? E tudo isso é um bocadinho parte do que eu gosto de perceber. É por isso que muitas vezes gosto de falar com pessoas mais velhas ou pessoas que já tiveram uma vida, porque às vezes não vale a pena a gente fazer os mesmos erros. É melhor ouvir deles o que é importante, etc. E acreditar e trabalhar para isso. Também nos ensinam muito, não é? Exato. E portanto, porque é que estava a falar, não é? Deste lado incerto da vida, não é? Não sabemos se acordamos, se não. E também existe muito este lado incerto nos negócios e neste caminho do empreendedorismo. Porque é que vale a pena seguir esta incerteza? Bem, eu acho que vale a pena, porque uma coisa é que dá independência. Se a gente estiver à espera dos outros ou estivermos nas mãos dos outros para a gente conseguir trabalhar e usar os nossos talentos para garantir um futuro para nós, muitas vezes as outras pessoas estão a fazer o futuro deles e esquecem do nosso. Okay? Então, para mim é um bocado isso, é eu poder ter essa independência. Para mim é poder trabalhar com pessoas boas, com pessoas com talento, conseguir produzir alguma coisa. Eu acho que uma coisa que a gente esquecemos muito é que pessoas que trabalham, que experimentam, produzem muitas vezes riquezas, não só em dinheiro, mas em know-how, em qualidade de vida, em tudo isso. E para mim isso é muito importante. Para mim, eu às vezes até gosto quando chove, porque eu estou cá dentro de casa e não sinto culpado de não estar a fazer nada lá fora. Okay? Porque às vezes estar a ver um series para mim não é tão relaxante, porque eu penso, podia estar a fazer outra coisa. Mas quando está a chover, está tudo ok, alright, até estou ok. Mas eu acho que é um bocadinho isso. A gente tem que saber que a gente conseguimos produzir. E eu não estou a falar produzir para ser o homem mais rico do mundo. Não, estou a dizer produzir para a gente conseguir ser um exemplo, para a gente conseguir dar àqueles que a gente amamos o que queremos dar a eles. Se pode ser educação, se pode ser viagens, se puder ser uma vida melhor que o que a gente tivemos, é isso que a gente queremos. Eu acho que isso é muito importante, não é? Não é a gente ser driven só por nós, mas é por a gente a trabalhar aqueles que a gente vamos ajudar a crescer, porque eu olho para as equipas e vejo pessoas que começaram comigo que não tinham, se calhar, grande capacidade, mas acreditar neles e eles depois acreditar neles próprios, conseguem atingir coisas muito mais interessantes na vida, né? E eu acho que isso é amazing, porque para mim fico muito contente com isso. Fez há pouco tempo uma viagem à volta do mundo em 118 dias, se eu não estou em erro. Isso mudou de alguma forma a sua visão deste lado mais de empreendedor e de líder? Eu, cada 3, 4 anos, gosto de fazer uma viagem grande para pensar, para passar tempo com a família, para aprender da família, porque às vezes eu é que penso que eu é que vou ensinar a eles durante a viagem e no fim ensinam eles-me a mim muito. Esta foi mesmo, sem dúvida, que eles ensinaram mais a mim, eu acredito que eu ensinei a eles, os meus filhos, e a gente a viajar. E agora as grandes coisas com o Google, com a informação que a gente temos e isso tudo, é espetacular. Uma pessoa estar a chegar a um sítio e já sabe, e está a ouvir as histórias e o que foi o passado e onde ir comer
e o que havíamos de fazer e quem nasceu lá, aquelas coisas todas, foi espetacular. Mas para mim é sempre muito interessante porque a gente passamos sempre em países que têm muito menos que tem Portugal, países que estão a sofrer muito mais, vamos lá dizer, em termos de comida, em termos de saúde que Portugal, mas muitas vezes vemos países muito mais felizes que Portugal. E isso é o que é um bocadinho, é uma das coisas grandes que eu aprendi. Eu aprendi que às vezes a gente, a ter muito, estamos a ter uma vida muito estressada ou com muita ansiedade, porque a gente tem muito para perder. Okay. Então não queremos perder o que temos. Temos uma casa aqui, outra no Algarve, é um stress, e separar, e se eu perder, etc, etc. Tem um carro para perder, mas quando a gente passamos em países como Vietnã, Thailand, Mongólia, onde eles têm pouco, e eles acreditam que se calhar vão ter um dia uma bicicleta, e isso está quase a vir, ou um telefone, e eles estão a viver que estão em crescimento, não estão com medo de perder o que eles não têm para perder. E eu acho que são super felizes, vê-se muito mais sorrisos, vemos muito mais tempo eles a passarem com a família, e isso é muito interessante, e é uma das coisas que eu gosto que os meus filhos sempre percebem. Eu também gosto que os meus filhos veem que as pessoas são quase todas iguais, não há muitas diferenças, não há... a gente não chega a um país e a gente diz, olha, essas pessoas são más. Por acaso não, a gente chega lá e diz, pô, essas pessoas são espetaculares, olha como é que eles falam, olha eles a querem mostrar-nos, olha como é que eles levam. É sempre assim, é sempre assim. E depois a gente vê eles a tomarem conta dos filhos e querem a mesma coisa para os filhos, querem que os filhos tenham um melhor futuro que eles tiveram. Somos muito, muito iguais. Depois temos alguns líderes que estragam isto tudo, né? Que fazem as pessoas parecer que são super diferentes, fazem as pessoas terem mais ansiedade para estarem longe uns dos outros, para eles conseguirem estar em poder e se calhar conseguirem fazer as agendas que eles têm, e isso é que é muito triste. Uhum. E essa esperança, não é? Que essas pessoas têm de um dia ter uma vida melhor, o Tim diz até que a sua missão é criar a esperança, certo? Porque a Yeah, esperança. eu acho que é isso, eu acho que é a gente poder pensar em grande, a gente poder pensar que é possível. Sim, vamos falhar muitas vezes, mas quando às vezes dá certo, ou às vezes até dá meio caminho certo, já é uma grande coisa, não é? E a gente só dizer, olha, isso nunca vai dar, eu já vi, ou alguém já me disse, opa, também não é nenhuma maneira de viver a vida, não é? Eu acho que os portugueses sempre foram mais longe, sempre tentaram, a gente vê os nossos imigrantes, vemos os nossos navegantes, as pessoas que saíram de Portugal, e se eles estavam à espera de tudo o que os outros diziam, isso tudo, a gente nunca tínhamos feito nada, né? Então eu vejo também os nossos jovens não têm medo de arriscar, não têm medo de tentar, e isso é muito bom mesmo. Se pudesse fazer algo diferente, se pudesse mudar alguma coisa no seu percurso, mudava? Opa, eu acho que não, porque não estava aqui a falar contigo e não sei onde é que estava e não tenho nenhuma garantia que ia estar melhor, porque eu estou super contente, sou um daqueles mesmo lá que não, eu tenho gratidão por tudo que eu tenho. I'm really happy, não há, estou feliz, opá, comparado com muita gente, não há ninguém que eu queria mudar a minha vida com essa pessoa, então eu acho que até as escolhas que foram, vamos lá dizer, erradas e outras más, trouxeram-me a esse sítio e estou cá por causa delas, né? Então eu acho que o que fizemos para o passado já não conseguimos mudar, não conseguimos fazer nada sobre elas. O que eu quero é ter aprendido com essas que eu fiz erradas e se calhar aí para o futuro fazer menos erros, ok? Mas também se calhar correr menos para coisas que eu achava que eram importantes e que não são tão importantes, mas só com o tempo é que eu aprendi isso. Okay? Então, eu para mim não mudava nada, estou onde estou, e a vida é mesmo é uma viagem, e a minha viagem até agora foi, houve dias bons, dias maus, mas houve muitos mais dias espetaculares e que eu tenho muito para dizer obrigado que dias maus, né? E os dias maus é mesmo só quando a gente perde alguém ou perdemos alguém, negócios e decisões, isso, olha, é vida. Mas quando a gente às vezes perde alguém, isso é que é a coisa que dói mais, a coisa que é pior.
E essa felicidade, o ser feliz é um ingrediente um dos ingredientes principais, ou mesmo o principal para ser este líder. Yeah, eu acho que a felicidade eu acho que é super importante. Eu acho que a gente perceber que ser feliz não é ser o mais rico, ok? Porque eu vejo muitas pessoas super ricas e depois são super pobres na felicidade. Eu acho que é a gente perceber que ter aquelas pessoas que a gente amamos, ter aquele tempo com as pessoas que a gente amamos, comer aqueles pratos que a gente gostamos de comer com pessoas que a gente gostamos, com o copo de vinho, passear com o cão, tudo isso, eu acho que isso é que é importante. Não é? É que faz uma pessoa feliz. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Opa, a fazer coisas que eu gosto. É mesmo isso que eu estou a tentar fazer. Estou a dizer não a muitas coisas que se calhar normalmente eu tinha dito que sim, ou ia pelo menos experimentar, mas agora estou mais no lado de querer fazer algum impacto, deixar alguma coisa que é boa para muita gente, ou para mais gente, vamos lá dizer. Não ponho a minha em primeiro lugar, acho que isso já se foi ao ar, já não sou eu em primeiro lugar e tento pensar no projeto e o que isso vai ajudar e o que vai atingir. Em 10 anos gostava de estar a fazer um impacto na educação, gostava de continuar a fazer um impacto na cultura, gostava de, se calhar, sei lá, ser avô, não sei, pode ser, mas gostava de ter os meus amigos perto de mim, a minha família perto de mim, poder passar bons tempos com aqueles que eu amo, é um bocadinho isso, mas continuar a fazer mais ou menos o que estou a fazer, ter um bocadinho mais paciência com coisas que eu não posso controlar, vamos lá dizer, políticas e coisas assim, mas de resto continuar a fazer um impacto onde posso fazer uma diferença, um bocadinho isso. Por que escolher ser alumni da Junior Achievement Portugal? Eu acho que eu agora estávamos a fazer fizemos a procura de candidaturas para um emprego que a gente tínhamos. E quando eu vi alguém que tinha um Lumina Junior Achievement, eu olhei logo mais para o currículo, quis ver. E depois eu olhei, já tinha viajado a 3 países, tinha trabalhado em 3 países, e é um bocadinho o mindset. O mindset é mais aberto, o mindset é mais para experimentar, para o teamwork, para projetos em comum. Eu acho que é isso que me fez eu também dizer, ok, let me be an alumni JA, porque a vida é muito curta para a gente não passar tempo com pessoas que são dinâmicas, que têm um mindset positivo, que são abertas às coisas, que têm um network positivo. E eu acho que foi um bocado isso. Gostei logo, porque eu sei a diferença que fez na minha vida. Eu acho que gostava de dar essa diferença a mais gente e que eles experimentavam, então até no Junior Achievement. E depois, no fim, a gente ter mais pessoas que pensam como nós à nossa volta só pode ser mais forte para tudo, né? Só pode dar valor. Obrigada.